Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre alguns mitos que existem a respeito da economia brasileira e da economia de uma forma geral. Uma pergunta que nós vamos responder nesse vídeo é por que a economia brasileira tem tanta dificuldade de crescer? Na verdade, nós vamos mostrar aqui nesse vídeo alguns diagnósticos errados que a gente ouve na escola, né, a gente ouve na empresa onde trabalhamos e a gente ouve na sociedade de forma geral, e isso acaba formando uma cultura, né, que são diagnósticos errados, criados por leigos ou até mesmo por alguns economistas, né, e eles tentam utilizar essas explicações que não tem nenhuma base científica como uma forma de explicar por que a economia brasileira não cresce. Nessa tela aqui vocês estão vendo aqui um gráfico onde tem aqui o crescimento da economia brasileira do ano 2008 até 2022. Então a gente percebe ali que logo no começo ali, no ano de 2008, teve um crescimento acima de 5%, pois veio a crise, né? A crise internacional que derrubou aí a economia brasileira, mas o governo na época tomou muitas medidas aí para acelerar o crescimento da economia brasileira. Ele deu um salto de 5,53 lá no ano de 2010, só que essas medidas que o governo tomou, né, são medidas intervencionistas, acabaram, né, tornando a economia brasileira mais engessada, e aí isso foi o que causou a dificuldade de crescimento nos anos subsequentes. Nós tivemos aí um período de crise muito aguda, 2015, 2016, na época das pedaladas fiscais, de muita intervenção na economia. Voltamos a ter um problema em 2020 por causa da pandemia, e depois a economia começou a recuperar, mas, né, ainda num ritmo muito lento, muito aquém daquilo que a gente desejava. Essa linha laranja que vocês estão vendo é o crescimento da renda per capita. A gente observa que a renda per capita ela cresce menos do que o PIB geral da economia, e essa linha verde é o crescimento médio da renda per capita, que é de apenas 0,73% nos últimos 15 anos. O PIB, então, né, nesse período de tempo aí de 15 anos, ele tem crescido aí na média de 1,56, o que é muito baixo, principalmente se a gente comparar com a China, que tem um crescimento médio aí de 7% nos últimos 20 anos. E nesse ritmo de crescimento da economia brasileira, levaria 46 anos para que a economia dobrasse de tamanho, enquanto que a China, crescendo 7% ao ano, dobraria de tamanho em apenas 11 anos. Então, assim, a diferença de crescimento é muito grande por vários motivos, por muitos obstáculos que existem na economia brasileira. O principal obstáculo é, né, a falta de investimento na economia. Sem investimento é impossível crescer, e o investimento não vem porque o empresário ele analisa as condições do ambiente econômico e percebe que há muito risco e que há poucas oportunidades, né, de rentabilidade, e quando elas existem o risco é muito grande. Então nós vamos falar agora dos diagnósticos errados, três principais diagnósticos errados que o senso comum acredita ser, né, a solução para o crescimento da economia. O primeiro diagnóstico é que é preciso acabar com a desigualdade social. Será mesmo? Né? O que acontece é que as pessoas, os indivíduos são diferentes, eles têm necessidades diferentes, desejos, motivações, e eles também se empenham de formas diferentes. Né? Cada um tem o seu jeito de ser, uns são mais ativos, outros são mais talentosos, outros são mais dispostos a trabalhar, acordar cedo, a pôr a mão na massa, outros menos. Então, se as pessoas são diferentes, a desigualdade social, econômico-social é algo até que natural. Né? E o grande problema desse diagnóstico é que, para talvez corrigir esse problema, né, esse pseudo-problema, as pessoas, a sociedade clama, né, por mais intervenção estatal. E quando a gente tem mais intervenção estatal é que a economia cresce ainda menos, e aí que a desigualdade social ela fica ainda mais intensa. E por que isso acontece? Justamente porque quando aumenta a interferência estatal, a gente está vendo aqui, né, o Estado mais forte, o Estado maior, mais grande, né, ele precisa então tributar mais. E ele tributando mais, ele vai, né, tirar energia, tirar riqueza do setor produtivo da sociedade, que é quem paga os tributos.
E, na verdade, então, quando o Estado intervém com o objetivo de talvez fazer a distribuição de renda, ele acaba reduzindo, né, as fontes de crescimento econômico, a economia cresce menos, a renda fica ainda mais concentrada, né, e você não resolve o problema e cria um outro problema no lugar. Então, assim, né, a dificuldade que existe é que o Estado ele tem uma dificuldade muito grande de alocar os recursos de forma inteligente. Ele não é eficiente para alocar recursos. Então, toda vez que a sociedade clama pela intervenção estatal, na verdade, ela está dando um tiro no pé, ela está desperdiçando os recursos que são tão escassos. As pessoas perguntam, mas existe algum outro caminho, né, para resolver o problema? Existe. Né, as sociedades que já aumentaram, né, o nível de liberdade de iniciativa e respeitaram a propriedade privada, essas sim, né, acrescentaram prosperidade e melhoraram a qualidade de vida dos seus cidadãos. Então veja, quanto menos o Estado interferir, quanto mais liberdade as pessoas tiverem, quanto mais a propriedade privada for respeitada, mais prosperidade, mais qualidade de vida para toda a sociedade. Um segundo mito importante é que o Brasil tem baixo investimento em educação e tecnologia. Será? Esse gráfico aqui de 2015, né, não é muito diferente de gráficos mais recentes. Esse gráfico mostra que o investimento médio, né, feito na educação no Brasil está muito próximo da média da OCDE. Né, e, inclusive, está acima de muitos países, né, considerados mais desenvolvidos, como alguns países da Europa, por exemplo, Portugal, Espanha, né, Polônia, até a própria Coreia, que se destaca na educação. O investimento que o Brasil faz, né, na educação é maior do que esses países. Então, na verdade, isso é um mito. Não existe baixo investimento em educação. O que, na verdade, existe são investimentos errados, investimentos equivocados. Então, o que vai acontecer? Se o Brasil investe aí na média de 6%, né, que é praticamente a média da OCDE, esse investimento deve estar indo para um lugar errado. Né? O país está investindo muito na educação superior e muitas vezes, né, deixando a educação fundamental para estados e municípios, e aí talvez esteja o erro. Ou seja, não é o volume de dinheiro que é pouco, né? É como se investe esse dinheiro que está errado. Então, mais uma vez, a gente vê que, né, deixar a educação a cargo do Estado, de novo, nós temos aí uma má alocação de recursos, mais uma vez um desperdício de recursos, né, que são muito preciosos, muito difíceis, né, da sociedade gerar essa riqueza e que vai pelo ralo quando coloca esse dinheiro na mão do Estado. E o pior disso tudo são os resultados, né, que o Brasil tem alcançado. Existe um programa internacional de avaliação de estudantes, o PISA, né, que é um programa internacional. No ano de 2018, 79 países foram avaliados. A posição do Brasil foi 57, né, 57º em leitura, 66, né, o 76º em ciência e o 70, a posição 70 entre 79 países em matemática. Então a gente percebe, né, 66º em ciência, 70º em matemática. A gente percebe então como que esse investimento, apesar de estar no mesmo nível da OCDE, está sendo um investimento, né, em educação, mas de uma forma errada, porque não está produzindo resultados, né, não está gerando aquilo que se espera de uma educação, que é preparar o cidadão para o mercado de trabalho, que é aumentar a produtividade da mão de obra, a capacitação da mão de obra. Uma outra consequência disso é a questão de tecnologia. O Brasil, então, né, está aí nesse gráfico aqui da Organização Mundial aí de patentes, né? O Brasil está na posição 11º, né? Então não é um país que investe tão pouco assim em tecnologia, mas o grande problema aqui no Brasil é a burocracia para se investir em tecnologia. Por exemplo, para requerer uma patente no Brasil, essa outra tabelinha aqui mostra para gente, no Brasil se gastam 10 anos, né, para conseguir uma patente, enquanto que a média da OCDE são de 3 anos, né, a média de 3 anos, e na Europa 2 anos. Então é a burocracia que o próprio Estado cria, né, que atrapalha um investimento em tecnologia. Então o Brasil tem um investimento em tecnologia, claro que não se compara à China ou aos Estados Unidos, mas o investimento ele é reduzido
principalmente por causa da tecnologia. E também um outro problema é que no Brasil é o governo federal que investe em pesquisa. Na verdade, na Europa, nos Estados Unidos, no mundo desenvolvido, são as empresas que investem em tecnologia. Então as empresas precisam ter lucro para que elas consigam, né, investir em tecnologia e solucionar os seus próprios problemas e gerar, né, inovações aí na economia do país. Então, para que melhore a questão tecnológica, é preciso ter uma educação de qualidade, que infelizmente ainda não temos, né, e um ambiente de negócios propício, com pouca tributação, com pouca burocracia, e aí sim o Brasil poderia evoluir, né, nessa questão da tecnologia e da educação. Um terceiro mito que existe, né, e que os políticos gostam muito de usá-lo, é dizer que um pouco de inflação não faz mal, afinal um pouco de inflação gera empregos. Será que isso é verdade? Esse gráfico aqui está mostrando, né, a inflação do Brasil lá desde o ano 2000 até 2022. A gente percebe que essa linha roxa que aparece no gráfico é o teto da meta de inflação. A inflação está constantemente muito próximo da meta, às vezes em alguns anos acima do teto da meta de inflação, né? E na verdade a inflação média do Brasil aí nos últimos 20 e poucos anos, né? Na verdade desde 1996, ela está acima de 6%, então é uma média bastante elevada. E a inflação ela causa redução do poder aquisitivo das pessoas, ou seja, o dinheiro não tem poder de compra, ela aumenta o risco de investimentos do empresário. O empresário, com a inflação elevada, ele percebe um nível de risco maior do que ele gostaria, e aí muitas vezes ele deixa de investir. E também redução da eficiência, né, da produtividade da economia, porque quando a inflação está alta, há uma preocupação muito grande das empresas e das pessoas com os preços, né, como vão se comportar os preços, e deixam de focar na produção, que é aquilo que gera riqueza. Então, de forma geral, a gente pode dizer que quando um país tem mais inflação, vai haver uma redução no consumo, uma redução no investimento, uma redução na produção e no emprego. Então, acaba que mais inflação gera mais emprego, ao contrário do que se imaginava, ao contrário do que muitas vezes os políticos gostam de pregar. E também, né, a inflação ela acaba sendo uma consequência de um Estado grande demais. O governo gasta demais, com gastos excessivos, com gastos além da arrecadação de tributos. Isso é a principal causa da inflação, e isso tem feito o Brasil ter uma inflação aí nessa média acima aí de 6%. Aí a pergunta que fica para a gente poder encerrar esse vídeo é: será que tem solução, né? Será que a gente consegue fazer a economia brasileira crescer sem precisar, né, usar desses mitos, desse diagnóstico equivocado que esse vídeo está apresentando? Claro, certamente que sim, né? Então, assim, para que a economia brasileira pudesse crescer livremente, gerar prosperidade para as pessoas, qualidade de vida, né, melhora no IDH, o que era preciso acontecer? Primeiro, ter uma maior liberdade de fazer negócio, sem a onipresença estatal na economia. O Estado precisa dar mais espaço para parcerias das empresas, para negociação entre empresas, inclusive com empresas internacionais. É preciso ter uma segurança jurídica com regras muito claras, né, muito fáceis de entender. O judiciário, quanto menos ele interferir no dia a dia da economia das empresas e das pessoas, melhor para a economia brasileira. Então, assim, uma lei clara, limpa, enxuta, seria o ideal, então, para que garantisse essa segurança jurídica e diminuísse o risco de investimento na economia brasileira. Obviamente, a redução da burocracia e da tributação, toda vez que nós temos muita burocracia, muita tributação, isso aumenta o custo de produção, torna as empresas e a economia brasileira menos competitiva, gera menos emprego, gera menos riqueza e, claro, uma abertura comercial. A economia brasileira precisa se abrir à economia internacional para que produtos importados cheguem no Brasil, concorram com os produtos brasileiros, né, e exija que os empresários brasileiros invistam em tecnologia, melhora a capacitação de mão de obra, melhora o produto e uma oferta maior de produtos, né, já com a abertura comercial, faria com que a inflação ficasse menor e aí a gente teria o ciclo virtuoso da economia acontecendo. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo.
A gente tenta explicar aqui nesse vídeo, então, por que existem alguns mitos e que esses mitos, na verdade, não ajudam a economia brasileira a crescer, porque eles pregam o aumento do Estado. O aumento do Estado, ele sempre atrapalha o crescimento da economia brasileira ou de qualquer economia. O Estado é o elefante na sala. Espero que vocês tenham gostado, curta, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e até uma próxima oportunidade. Até mais.